O teu doutorado conta quanto? Já começa polêmico, né, porque eu sou uma pessoa que eu tenho doutorado, tá, gente, eu tenho doutorado em mídia cotidiano, eu sou mestre em comunicação, formado em produção cultural, se tudo der certo, em breve especialista em marketing digital, eu tô tentando aí aprender. Ainda tenho um longo percurso, porque eu tive alguns probleminhas na minha vida em relação a tempo. Vou tentar reorganizar de novo a minha vida para conseguir esse tempo de volta. Mas tem uma coisa que eu fico aqui matutando, principalmente porque a Estrava da Vida fez alguns comentários muito pertinentes de algo que eu acho que, assim, as pessoas, né, tem algumas pessoas, alguns grupos que, ao tirarem o seu título de doutor, né, ficam exibindo para lá e para cá, à torta e à direita, achando que isso é sempre válido, que isso é sempre correto. Sendo que, assim, o seu título de doutorado, ele está referente a uma área, e você vira assim, um grande especialista em uma discussão que é algo muito pertinente que ela trouxe no vídeo, que as pessoas tiraram desse contexto. Eu vim e falei assim: vou trazer essa discussão, né? O quanto vale o seu doutorado para você discutir sobre qualquer assunto? Porque veja, você que está aí assistindo o vídeo, você sabe que eu estou trazendo assuntos que eu faço assim, eu misturo assuntos que são de pesquisa com assuntos de vida, né? Eu não fico só nisso. Aí acaba que agora eu estou trazendo muita coisa de pesquisa que está sendo atravessado muito por questões raciais. Aí eu posso discutir. Eu fiz uma tese sobre as possibilidades da publicidade ser antirracista, certo? Certo. Então, isso é uma discussão válida para mim. Se eu falar sobre comunicação, também é algo válido, assim como fiz no vídeo anterior. Isso quer dizer que eu posso discutir sobre qualquer assunto? Não. Eu não posso ficar aí discutindo sobre assuntos que eu não tenho domínio, que eu não tenho preparo mínimo e achar que eu estou arrasando. Eu vou falar aqui de física quântica. Não, eu não tenho conhecimento na área. Então fica aí ligadinho, fica aí ligadinha, continua aqui no vídeo. Veja o vídeo completo se você não tiver o vídeo completo, tá bom? E comenta aí o que vocês acham sobre a questão de ter ou não ter doutorado, para a gente também complexificar aqui a nossa discussão. Bem, antes de mais nada, sempre vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem já seu like no vídeo, é muito importante para que o algoritmo entenda que, né, os meus vídeos são relevantes. Mas, acima de tudo, não deixa aí de compartilhar com seus amigos se vocês acharem pertinente, tá? Eu vou falar de algo que eu acho muito delicado, porque, assim, muitas pessoas podem interpretar errado, inclusive. Porque o que acontece? Eu fiz o meu doutorado em mídia cotidiano. Eu queria muito estudar sobre a questão comunicacional, que é a minha área principal aí de discussão e de formação. Pegando ali um aspecto também cultural, que é a questão racial, né? Também faz parte da minha área de formação, né? Falar sobre a questão da sociedade nesse viés de como a cultura funciona. Mas o que me surpreende nisso tudo, dessas discussões todas, é que eu realmente me sinto capaz de discutir, e por isso que eu tive coragem de vir aqui gravar esses vídeos que eu estou gravando. Por quê? Porque a gente, né, se sente à vontade. Daí, eu vou tentar sintetizar para vocês a minha opinião sobre isso que a Michelle falou, que eu achei que ela foi mais do que correta, curti super o vídeo dela. Quais que são os problemas, né? Que também, assim, o que ela falou é pertinente, mas as pessoas elas se sentem mordidas porque querem se sentir melhores, maiores do que os outros. Lembra que eu já falei de desigualdade aqui? Eu falei, se você não viu o vídeo, vai ver lá, procura o vídeo. Tá lá entre os primeiros e tem acho que um outro que eu fiz no meio. Pode procurar que eu tenho certeza. Ah, mas eu vou ter que ver todos. Fazer o quê, né? Tem que ver os vídeos, né, gente? Eu tô postando. Aí, aí, tem uma coisa que eu fiquei aqui pensando, matutando bastante sobre, que é
Gente, eu fiz um doutorado porque eu queria contribuir para a ciência de verdade, sabe? Não é querendo, se você é como é a Madre Teresa de Calcutá, né, Pedro? Você quer fazer o bem pro povo. Mas, gente, você faz doutorado para quê? Para ter um título para esfregar na cara dos outros? E se você tá achando que um título é para esfregar na cara dos outros, para mim é dinheiro que você esfrega, né? Porque isso tem muito mais poder e valor dentro da nossa sociedade capitalista contemporânea, tá? Você ter um título de doutor ou doutora não significa muita coisa para a maioria das pessoas. Até porque as pessoas elas não entendem o seguinte: você ganha um título de doutor ou doutora, não é para você ficar esfregando na cara dos outros, é para você falar, eu sou especialista em tal discussão. Óbvio, vão ter pessoas que vão te desvalorizar, isso já aconteceu em vários âmbitos, tá? Já aconteceu isso com amigos, né? Pessoas assim queridas que foram bem chatinhas comigo, porque eu venho e falo, olha, eu entendo sobre esse assunto, porque eu já estudei, ou já li sobre, ou já me aprofundei, e a pessoa não quis me ouvir, né? Já tive recentemente com a questão racial e também com uma questão comunicacional, né? Inclusive familiar, uma das vezes, um desses assuntos, mas eu não vou muito me aprofundar, não. Para mim, o ponto principal nisso tudo, dessa discussão, é a gente lembrar que, assim, o título não vai tirar a sua humildade, sabe? Não tem que tirar o teu caráter. Você tem que usar esse título para o bem, entendeu? Usar de forma adequada. Porque, assim, só quem passou pelo doutorado sabe o suor que é você desenvolver toda uma tese, sabe? Propor algo completamente inédito, porque a questão, o ineditismo nem vem assim. Você formulou conceito, às vezes, assim, no caso das ciências sociais aplicadas, é reflexão ser muito inovadora, ela ter uma perspicácia. No meu caso, eu tive conceito novo, tive reflexões novas, eu tive avanços em certas discussões, outras que, para mim, foram discussões assim, ainda muito iniciais, estão se amadurecendo com o tempo, né? Uma das discussões é a questão do sujeito. Eu não eu utilizava muito a perspectiva do indivíduo, né? Porque ela está ligada mais à materialidade da história, que era a perspectiva que eu conseguia trabalhar melhor do que a de sujeito, que está atrelada muito à questão da construção da subjetividade, né? É uma teoria que não necessariamente está à parte, mas é que ela vai para um outro, tem um outro percorrer teórico, vamos botar assim. Ela vai para um outro caminho, aí dá outro, você tem que ir para outros passos, né? Enquanto o indivíduo é mais materialidade, né? O que você consegue, assim, entender dentro de uma perspectiva histórica. A subjetividade você tem um olhar mais, não diria sutil, mas mais assim, nessas interpretações que vão estar em um outro âmbito, né? Vamos botar assim, que eu acho que é mais simples de explicar. Então, assim, perspectivas teóricas que eu não tinha lidado, para mim foram avanços, mas foram avanços pessoais, não foram avanços para a área. Em outros eu avancei bastante, eu gostei muito dos meus avanços em relação, por exemplo, à discussão de identidade lá na minha tese. Mas, assim, só estou trazendo isso para vocês terem essa dimensão mais completa realmente. O grande problema é que as pessoas hoje elas estão desconsiderando as pessoas que são doutoras em todos os seus aspectos, né? Outro dia eu vi uma publicação no LinkedIn que eu sei, não é um lugar muito bom para você entrar caso você seja acadêmico, porque ela há uma desvalorização muito grande das pessoas que estão do meio acadêmico, infelizmente, isso é muito comum, tá? Muito comum. E eu vi uma chamada da reportagem e a pessoa, assim, afirmando que o doutor que estava escrevendo, assinando aquela reportagem, era uma pessoa equivocada e, assim, não discutiu nada do texto da reportagem. E aí, quer dizer, nem era reportagem, era uma crônica, um ensaio, enfim, era um texto, né, jornalístico, uma matéria lá que estava sendo assinada. Enfim, nesse texto jornalístico, eu fiquei muito chateado que
A pessoa só pegou o título, ela não leu nada da matéria, ela não desenvolveu a discussão da matéria. Isso é muito importante. As pessoas hoje elas só leem a chamada, elas não leem o conteúdo e elas tomam aquele título como a verdade absoluta. Não sabe se foi uma ironia, não sabe se tinha algum conteúdo para ser pensado. Existem complexidades que são importantes. Do mesmo modo que se estivesse errado, por que está errado? Qual que é o motivo? As pessoas elas estão usando o senso comum para justificar efeitos econômicos, efeitos sociais. Senso comum não resolve as coisas nesse sentido, gente. Ainda mais quando a gente está lidando com questões sociais mais amplas. A gente tem que ter todo um cuidado para entender essas complexidades. Senão a gente não chega em lugar nenhum, sabe? Você reduzir uma discussão, por exemplo, a um título já é problemático. Você ainda criticar o fato da pessoa ser um especialista, será que na verdade você que não conseguiu chegar até lá? Teve uma amiga muito querida e que fez uma crítica importante, falando para quem que você quer que o seu vídeo chegue. E realmente, assim, eu uso um linguajar que é um linguajar que para mim é o meu linguajar. Eu tenho uma certa sofisticação e tudo mais, porque é o meu jeito de falar. Né? Às vezes eu faço, quando eu estou mais leve, eu fico falando do meu jeitinho mesmo, assim, mais coloquial, mais informal. Mas como ainda não estou tão assim, desse jeito aqui com vocês, eu acabo falando um pouco formal ainda, como se estivesse numa apresentação de trabalho acadêmico. Mas por quê? Porque eu acredito que você que está aí assistindo, você não é uma pessoa ignorante ou é uma pessoa que não vai entender ou compreender as coisas. Eu não duvido da sua capacidade intelectual. Eu acho que isso é importante, porque se eu começar a duvidar, eu vou achar que você é inferior. Que é algo que acho que as pessoas que fazem doutorado, não que elas vão replicar isso muito, mas eu vejo isso muito fortemente. Quando você quer inovar e escrever de uma maneira que as pessoas consigam entender de maneira geral, isso é muito rechaçado na academia de diferentes formas, por diferentes ângulos. Não tem só o ângulo da preocupação, da sofisticação, da discussão, do aprofundamento, do alongamento, né, da profundidade que você quer atingir. Às vezes é só pura estética. E isso é uma questão grave, porque a gente vai se afastar cada vez mais da sociedade nesse sentido. No entanto, a gente também não pode ficar achando que eu não tenho formação, não vou conseguir entender tal texto. Vai ler. Poxa, se a gente na graduação passa textos de revistas científicas para os nossos alunos, por que você que também pode não ter necessariamente uma formação, você não vai entender? Você vai. É que a gente tem um misto ali de preguiça com excesso. A gente tem excesso de informações e uma preguiça de leitura muito grande hoje em dia. E isso não é só com você que está aí me ouvindo, ou vendo, ou assistindo, enfim. É também conosco que estamos também na academia, porque há a tendência das pessoas acreditarem. Pessoas na academia leem muito. Hoje a gente tem tantas ferramentas que estão facilitando essa questão de leitura que as pessoas estão usando tudo e não estão lendo nada. E é uma realidade. E o ler é muito importante. Já falei para vocês, eu faço leitura em voz alta dos textos, para eu conseguir entender. Mas, enfim, o meu ponto todo eu acho que a gente que tem ali um título de doutor ou de doutora tem que também baixar a bola, entender que a gente tem uma função social com esse título, que é explicar, que é auxiliar as pessoas a entenderem sobre assuntos que talvez precisem ser esmiuçados e, óbvio, oferecer essa contribuição para a ciência como um todo. Se você ficou até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.